Olá, a paz de Jesus, que você tenha uma semana abençoada por Deus juntamente com os seus. Sou Vá Esperança, seguidor de Jesus, influenciador a você das boas notícias. Peço que você não apenas escute, reflita e retenha o que é bom. A decisão perfeita. Como eu posso tomar a decisão perfeita? O salmista no Salmo 25, ele fala assim, versículo 12, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Aqui está o segredo, meu irmão. Buscar no Senhor a instrução, a direção no caminho que a gente deve seguir. Eu acho interessante essas duas histórias. A do empresário, um homem de negócios, bem-sucedido, com família, temente a Deus, a Jesus, amava o local que ele congregava, porém ele estava desmotivado, desanimado, faltava aquela alegria plena. E aí ele foi conversar com o seu pastor e quanto mais o pastor conversava, mais o pastor percebia que estava faltando algo. E aí o pastor perguntou como é que você faz nas decisões que você tem que tomar com relação à empresa, à família. E ele falou, pastor, você costuma falar com Jesus? Você costuma conversar com ele naquilo que você tem que decidir? Qual a decisão melhor a tomar? E aí ele pegou e falou que não costumava colocar Jesus nas decisões por ele achar que Deus havia dado a ele sabedoria, entendimento, inteligência para poder tomar as decisões. E aí ele estava, na verdade, com a metade dela. Faltava algo. E é uma história minha também interessante. No meu segundo emprego, eu decidi, juntamente com 2 sócios, abrir uma torrefação. E aí já começam os sinais, meu irmão. Você pegar os sinais. E por 3 vezes esse meu gerente, ele conversou comigo. É isso mesmo que você quer? Lá você vai abrir mesmo, vai sair aqui da empresa para abrir esse negócio. E eu estava decidido. Por 3 vezes, com um espaço de tempo, antes de eu sair, ele me perguntou. Eu falei, não, estou certo, é isso mesmo, vou encarar esse desafio. E assim aconteceu, meu irmão. Abrimos a empresa, começamos a torrar o café, a abrir clientes, fazer uma carteira, construímos um galpão de 70 metros quadrados, muito bacana, muito legal. E depois de um ano e meio, eu, conversando com os 2 sócios, decidi sair. Uma decisão comum, em comum acordo, porque, na verdade, os 2 eram casados e algumas das vezes a gente precisava tirar dinheiro do lucro. E eu entendi que seria o momento de eu sair e assim foi. Fui trabalhar numa outra empresa em São Paulo e eu morava numa pensão de segunda a sexta, costumava chegar na pensão, ler a Veja, fazer uma reflexão na palavra. E numa certa noite, meu irmão, quando eu fui apoiar o cotovelo na cama para puxar a coberta, eu ouvi uma voz assim, vão te chamar para o café. Eu simplesmente ouvi aquela voz, achei impactante, mas eu
fiz assim com a mão, tipo, não, eu já estou certo, decidido, não. É uma nova fase, virei a página. E aí, meu irmão, está o grande problema, a tristeza. Porque na verdade ali Deus queria falar comigo. Ele já começou a dar a dica antes de eu sair da empresa anterior. E aí eu decidi, meu irmão, não vou, isso não tem sentido. E assim foi, meu irmão, passou 3 meses. Um dos sócios me ligou, ó, tá assim, a empresa está nessa condição, gostaríamos que você voltasse e tal. E aí, meu irmão, você para e reflete, caramba, dei o meu suor, começamos a vender juntos, construímos um galpão, carregamos tijolos, sacudi cimento. Foi muito esforço e tremendo depois ver aquele galpão levantado e a gente trabalhando ali. E isso fez com que eu voltasse a pensar, não, pô, pode ser. Eu acho que vai ser interessante. E nessa, meu irmão, olha só que incrível. Por 3 vezes esse meu presidente da empresa que eu estava, da mesma forma que o gerente anterior da empresa que eu estava, ele chegou para mim, pô, por que você não vai ver? Vai lá, dá uma olhada, ver como está a situação da empresa, ver se é isso mesmo que foi falado. E, meu irmão, eu não dei ouvidos. Eu saí dessa empresa e voltei para a sociedade, voltei para o café e, infelizmente, não deu certo por algumas decisões que havíamos tomado. Faz parte do processo, meu irmão. O importante é você não desistir. Se você tem um projeto, vai, tenta. Se não deu certo, recomeça. Faz de novo. Porque isso não é fracasso. Fracasso é você querer algo e não tentar. Mas, porém, contudo, todavia, existe um segredo que o próprio dono da vida quer de nós. Não basta ele ser o nosso Salvador. Não basta Jesus ter morrido por nós, pelos nossos pecados, e nós temos entendido, termos nos arrependido, aceito e pedido que Ele venha morar na nossa vida, para que podemos ter paz verdadeira, real, plena. Mas Ele precisa ser o Senhor de tudo. É aquela antiga pergunta em seus passos, o que faria Jesus? E aí, meu irmão, nessa reflexão, se você parar, esse é o segredo. Você parar e perguntar para o dono da vida qual a decisão que eu tenho que tomar. Essa reflexão é para mim e para você. Eu também estou passando um período que eu vou precisar tomar algumas decisões. Mas eu aprendi, meu irmão. Eu aprendi que eu tenho que orar. Eu aprendi que eu tenho que confiar nas promessas, porque ele fala aqui, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Aqui está o segredo, meu irmão. O grande segredo para você tomar a decisão perfeita é pegar o conselho de Jesus, falar, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai.
Fala com o Criador, fala com aquele que te formou, te conhece melhor do que você mesmo. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Esse é o segredo, lançar aos pés de Jesus, para que no nome dele o Espírito Santo fale, para que o Espírito Santo clareie, para que o Espírito Santo mostre o caminho a seguir. Isaías 30, 21 é interessante, meu irmão, porque aqui fala que se você vai ouvir uma voz atrás de você. Se você for para a direita ou para a esquerda, você ouvirá o seguinte: este é o caminho, sigam por ele. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. O segredo, meu irmão, o segredo é esse. Eu não sei qual é o problema que você está passando, a sua dificuldade, mas entra no teu quarto, lance aos pés de Jesus a tua dificuldade, que ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. Esse é o grande segredo, meu irmão. Eu poderia ter me poupado de algumas coisas não bem-sucedidas pelo fato de ter a Jesus como meu Salvador, mas ele não foi meu Senhor naquele período. E o segredo é esse, é você colocar Jesus em tudo, porque aí você vai tomar a decisão perfeita e você vai viver períodos de harmonia, de alegria, de poder, e poder refletir nas pessoas que estão à sua volta também, e eles verem a diferença que é não só Jesus ser o teu Salvador, mas ser o teu Senhor, Senhor da tua vida, Senhor dos teus negócios. E aí o salmista também, no Salmo 27, ele nos dá uma outra dica. Salmo 27, 14. Espere no Senhor. Esperar é ficar na expectativa, ter esperança. Seja forte, coragem. Seja enérgico, intrépido. Espere no Senhor, fique na expectativa, na esperança no Senhor. Meu irmão, eu aprendi só a tomar a decisão quando eu tiver clareza. Pô, mas eu não sei, eu tenho falado com Deus, eu tenho orado, eu tenho colocado diante dele, mas ainda não tenho a resposta. Não tome a decisão, meu irmão. Você vai ter a clareza da parte dele, no momento exato ele vai te revelar. Ou através das escrituras, ou através de uma pessoa. Ele vai usar alguém para falar com você, ele vai te dar dica. É o meu exemplo, meu irmão. Antes de eu sair por 3 vezes, Deus usou o gerente, o meu superior para falar comigo. É isso mesmo que você vai fazer, tem certeza? Você está convicto? Olha a dica. Ali era para eu parar e colocar os pés de Jesus. E o Espírito Santo ia me orientar com certeza. Na segunda vez, vão te chamar para o café. Meu irmão, é uma estupidez. Eu ignorei, eu tinha que me colocar os pés. Pai, o que é isso? Vão me chamar para o café. E com certeza ele ia falar, vão te chamar para o café. Vão te ligar, como aconteceu. E você vai dizer que não
Não quero. Agradeço, mas página virada foi muito bom, mas não é o momento, não é a decisão correta. Tenho certeza que essa seria a decisão a tomar. Poderia ter me poupado, meu irmão. Você poderá se poupar se você pegar esses dois exemplos. O do empresário, ele também não colocava Jesus nos negócios. Ele estava com a meia verdade e eu também estava. E o segredo é esse. Coloca aos pés de Jesus. Fique na expectativa. E no momento certo, quando você tiver clareza, você vai tomar decisão. Se a decisão for negativa, é bênção também, meu irmão. Não vá. Não compre. Não feche o negócio. Não mude de empresa. Não. E se for, você vai sentir também uma paz e vai ter clareza e você irá tomar decisão perfeita. Você irá tomar decisão perfeita. Você vai sentir paz. Você vai sentir uma alegria incrível. Incrível. Amém? Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Pois o Senhor confia o seu segredo aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quero orar com você. Vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa semana. Ele vai te dar a direção, a resposta que você tanto precisa. Se você fizer isso que Ele está te mandando, entra no seu quarto, feche a sua porta e fale com Deus. Coloque a sua situação diante dEle, que Ele vai falar com você. Fique um período em silêncio. Deixe a voz do Espírito falar com você. E você vai ter clareza. E vai tomar a decisão perfeita. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, gratidão por esse momento, por poder te conhecer, por poder aprender contigo, por tu nos dar a chance de recomeçar. A cada manhã tu nos perdoa onde deveríamos ser condenados, nos dando a chance de recomeçar, de nos relacionar contigo e depender de ti. Quero pedir por esse meu irmão, por essa pessoa que está comigo nessa oração. Pai, visita-o, da paz, da tranquilidade, da direção, da clareza, e com temor e temor ele possa esperar a tua resposta e tomar a decisão perfeita, e o seu nome ser glorificado, testemunhado, e outras pessoas vão querer ter essa amizade, esse relacionamento contigo, porque vale a pena depender de ti, vale a pena esperar em ti, vale a pena ficar na expectativa em ti, Senhor Deus, porque tu tens o bom, perfeito e o agradável para cada situação. Assim nós já te louvamos, te agradecemos por tudo que tu irá fazer nessa semana. E assim o teu nome será glorificado apesar de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que você colocasse o seu pedido de oração aí nos comentários. Nós vamos estar orando juntamente com você e tenho certeza que Deus vai estar ouvindo e agindo no momento certo e você vai poder testemunhar.
Deixe o seu like para que assim o YouTube entenda e divulgue os vídeos para outras pessoas, porque ele vai entender que você está gostando e assim outras pessoas possam ter essa reflexão para a semana. Não esqueça do e-book na descrição, vai te ajudar bastante a você ter uma visão ampla do que Deus espera de nós e para que a gente viva uma vida de alegria completa, abundância, poder, equilíbrio e prosperidade. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nessa semana, que seja uma semana de experiências incríveis e que você possa compartilhar com as pessoas que estão do seu lado e que estão precisando de uma palavra de conforto, de expectativa e de esperança. Amém? Que Deus abençoe grandemente você.